Hello friends, welcome to one more video. This is your teacher Wallace and this video class is dedicated to everybody. Bem-vindos amiguinhos e amiguinhas a mais um vídeo do professor Wallace. Esta videoaula não é uma videoaula, esse é um vídeo aberto sobre dicas, é o Teacher Wallace Coaching. Vamos ser o coaching hoje. Neste vídeo irei falar sobre os erros mais comuns que alunos brasileiros cometem, tá? E não são os erros que vocês estão pensando, aqueles erros comuns que vocês cometem com o verbo to be ou erros de pronúncia, que esses professores de internet mais chamam a atenção dos alunos. Não, não são esses. São os erros mais comuns e, para mim, são os erros mais importantes que vocês cometem, tá? Então vamos lá. Eu tenho até aqui minha colinha. Estou com meu papelzinho de pão aqui. São 5 tópicos. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo. E eu vou esmiuçar cada tópico com vocês aqui, ok? Então, vamos considerar aqui, eu não sei qual será o nome desse vídeo. Provavelmente os erros mais comuns que alunos cometem, ou 5 erros, etc. Não sei. Vocês verão aí. Eu vou decidir ainda. O primeiro tópico é pensar que irá aprender inglês tendo apenas 2 horas de aula por semana. Então, olha só, galera, é o erro mais comum que não só os alunos, mas os pais de alunos cometem. Eles fazem as matrículas em escolas de inglês. Eu acho que eu já falei isso em vídeos anteriores, mas é pensar que o aluno ele vai aprender a absorver o máximo possível em apenas 2 horas por semana, tendo um intervalo de 7 dias até a próxima aula. E aí, o que se faz nessas 2 horas, depois dessas 2 horas, é o que mais importa, porque é o contato com o idioma, né? Então você tem lá o contato com o idioma na aula, papapi, papapó, às vezes você tem muito português na sala de aula, ou seja, você não pratica, e aí tem os 7 dias de intervalo em que o aluno não faz nada, simplesmente não faz nada, o professor aplica o homework, a lição de casa, e aí o aluno vai se lembrar de fazer a lição de casa apenas um dia anterior, ou seja, ele não praticou, ele não trabalhou aquela informação durante a semana, e esse é um erro crasso. Ó, palavras difíceis em português. É um erro clássico também, porque assim você eleva, ok? Você aumenta o tempo de estudos de um período, e é por isso que os cursos regulares eles têm 4 a 5, 6 anos de duração, porque é muito espaçado, 2 horas a cada semana, o aluno não aproveita esses 7 dias para imersão, ou o professor que está aplicando esse curso, a escola está aplicando esse curso também não fomenta isso, não frisa que esse intervalo de tempo é muito importante para o aluno aprender também. Então, erro clássico, não cometa esse erro, não pense que vocês irão aprender inglês apenas com 2 horas por semana, precisa aplicar mais tempo nos seus estudos, ok? Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, conversar muito em português na sala de aula com seus colegas e o professor. Então, vejam só, vocês estão aprendendo a se comunicar em inglês. E então você aprende uma habilidade nova. Então, cada aula você tem uma função, uma habilidade que você aprende, e simplesmente você não usa isso com seus colegas. A vantagem de estudar em grupo é que vocês podem utilizar, e vocês devem utilizar essas expressões em laboratório. O laboratório é a sala de aula em que você pode praticar com seus colegas e com o professor que vai estar ali para te monitorar, para te ajudar, para te dar uma assistência. Ali é um momento que você pode errar e você tem que errar para que você possa ajustar, para que você chegue numa situação de vida real e você consiga se performar bem. É isso, galera. Então, evitem conversar com seus coleguinhas, bater papo com seus coleguinhas em português na sala de aula, porque vocês estarão perdendo uma oportunidade única de evoluir e ajudar o seu colega, e ele pode estar te ajudando também. Então, como por exemplo, você aprende a falar hello, hi, how are you, essas expressões, aí você, em vez de utilizar essas expressões, começa oi, tudo bem, tchau, essas expressões simples você começa a usar em português, sendo que você sabe falar essas expressões em inglês. Basicamente isso. E conforme você vai utilizando essas expressões em inglês, você vai se acostumando a falar inglês com seus colegas. Esse é o sentido de você ter aulas em grupo, para que vocês possam evoluir juntos, ok? Esse foi o tópico 2. Tópico 3, querer traduzir tudo o que vê. Galera, isso é um erro bastante comum, principalmente o brasileiro, que quer traduzir palavra por palavra. E às vezes palavra por palavra não funciona em inglês. Na verdade, não funciona. Por isso que os Google Tradutores aí, os translators, o Google Tradutor dá bug quando vocês querem traduzir frases completas, porque o Google ele não pensa como pessoa, ele não sabe como é que funciona isso.
Então, prefira você ter a interpretação de uma frase. Então, você não deve traduzir palavra por palavra. Tente compreender o que aquilo quer dizer. Tente entender o que é aquela função daquela frase e não da palavra em si. É importante saber a palavra? Sim, mas num contexto específico e não só ela sozinha. Por exemplo, se você quiser traduzir o get ou take, são verbos em que você coloca partículas nesses verbos, eles se transformam em coisas totalmente diferentes. Então você precisa saber o contexto, para que serve o get com esse up, com esse out. Então assim, é preciso vocês entenderem o contexto, ok? Dessa palavra numa frase. É muito melhor do que você apenas traduzi-las, ok? E obviamente o modo de pensar em português é muito... o modo de pensar em inglês é muito diferente do modo de pensar em inglês, né? Um exemplo a gente já falei isso em vídeos anteriores, se você perguntar a idade, que a gente pergunta how old are you, e você usa o verbo to be para falar a sua idade também, I am, não I have. Você fala eu sou e não eu tenho. Vejam só como é diferente a maneira de pensar, expressando a idade nesse sentido aqui, ok? Tópico número 4, assistir filmes... Assistir filmes e séries em inglês, só que com legenda em português. Por que eu não gosto disso? E particularmente eu não gosto disso porque quando você assiste a um filme ou série em inglês, você tem o áudio lá em inglês e você tem a dublagem lá embaixo, é o mesmo método de tradução. Você não está pensando em inglês, você quer ler aquilo, você quer entender a história, só que aí você esquece de prestar atenção nas cenas, em todo o contexto que está acontecendo ali. Ou seja, o seu cérebro fica preguiçoso para tentar entender, conectar, ok, a comunicação, as cenas que está passando ali. Então, assim, prefira o áudio em inglês com legenda em inglês, porque mesmo que você olhe assim a legenda, vai estar falando, a legenda vai estar fiel ao que o cara está falando. Às vezes, algumas legendas em português, elas mudam totalmente o sentido, porque faixa etária e querem deixar um pouquinho mais o estilo da região que eles estão traduzindo. A gente tem tradução em português de Portugal, português do Brasil, então assim, prefira legenda em inglês ou sem legenda, porque aí o seu cérebro vai tentando fazer associações, e a associação que vocês vão compreender, o seu cérebro vai ligar o botãozinho de sobrevivência, o instinto de sobrevivência, para que assim possa conectar o que está acontecendo ali com o que ele está falando, né? Então, se você quer entender a história, assiste primeiro em português, dublado mesmo, depois assiste em inglês, porque aí você vai tentar associar, porque você já tem na cabeça o que aconteceu ali, você vai conseguir compreender melhor, ok? E o último tópico, não menos importante, é achar que gramática não é importante. Este aqui, não quero fazer um inglês, só que eu não quero estudar gramática, sabe? Então olha só o erro aqui. Se você não quiser aprender gramática, quiser só aprender frases simples do dia a dia, ok, é válido. Você vai conseguir fazer turismo tranquilamente. É turismo, esse é inglês para turismo, tá? Mas se você quiser aprender inglês de verdade, você precisa aprender gramática. Sabe por quê? Porque empresas que contratam pessoas que falam que têm inglês avançado, inglês fluente, precisam que esta pessoa, por exemplo, o inglês corporativo, escrevam e-mails, cartas, leiam textos e precisa ter uma gramática afiada, galera. Não tem outra alternativa. E para vocês que querem fazer intercâmbio, precisam fazer um teste internacional, um exame internacional de inglês, Cambridge, TOEFL, seja o que for, você precisa ter uma gramática também afiada. Não tem jeito. Você vai tentar provar que o seu inglês é fluente, fazer um teste, um exame internacional para provar que você tem lá um C2 ou C1 ou C2 e sua gramática não está afiada, galera, vocês não vão passar nesses exames, tá? Para trabalhar fora também, para comprovar. Então, assim, você tem inglês fluente, ter esses testes, você ter um certificado internacional, precisa de gramática. Não tem erro. Empresas também, para você escrever uma carta ou um e-mail corporativo, você precisa ter uma gramática, precisa saber escrever, precisa saber se expressar, tá? Mas se você não tem esse objetivo, quer usar inglês só para se divertir, fazer turismo, beleza, pode deixar a gramática de lado, não quer ter certificação internacional, não querem essas coisas mais, né, essas coisas mais úteis pra gente ganhar dinheiro, por exemplo, ok, pode deixar a gramática de lado, mas gramática é importante sim, você gostando ou não, ok?
Então, galera, este foi o vídeo dos erros mais comuns que alunos brasileiros cometem. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não segue o Teacher no canal, siga o Teacher, dê um like, compartilha com alguém que esteja aprendendo, estudando inglês. E é isso. Thank you very much for watching this video. I see you next time. Bye bye.